Estamos ao vivo mais uma vez no Instagram do Cindy Lojas Porto Alegre. Vamos esperar o pessoal chegar para começar esse bate-papo. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o título da nossa live e deixando fixado aqui para todo mundo saber do que a gente vai falar hoje. Ó, o pessoal já está chegando, o Dr. Pablo Berger está aí já. Vamos transmitir. E vamos começar mais uma vez esse nosso bate-papo. Olá, Dr. Pablo, tudo Olá, bem? Me boa ouve bem? tarde. Tudo bem, Boa alô? Boa tarde. tarde. Te ouço bem. Me ouve bem também? O sinal tá Te bom? ouço, tá tudo certo. Lembrando para o Ótimo. pessoal aí que está nos assistindo, qualquer problema de conexão, nos avisem aqui pelos comentários que a gente já dá um jeito. Mas vamos começar então de novo com as apresentações oficiais. Eu sou a Loha Boeck, sou aqui da comunicação e marketing, da equipe de comunicação e marketing do Cindy Lojas Porto Alegre. Mais uma live aqui na nossa iniciativa do Inspiração, esse projeto que a gente vem trazendo ao longo dos últimos meses para levar mais informação, conhecimento e desenvolvimento para os negócios do comércio em Porto Alegre. E hoje, mais uma vez, um prazer receber o Dr. Pablo Berger para a gente falar hoje sobre contratos no retorno das atividades, né? Então, vou deixar que tu te apresente para quem está nos assistindo hoje, para quem está nos assistindo pela primeira vez ou quem está retornando. Muito bem-vindos. Bem-vindo, Dr. Pablo Berger. Obrigado, alô. Boa tarde a todos. É uma satisfação retornar aqui para a gente que possa esclarecer. Depois da última live de quinta-feira, né, que nós tratamos um pouco dos decretos, possamos também esclarecer um pouco das dúvidas que já chegaram para nós antes aqui nos questionamentos que foram postados no Instagram. Num dia que temos novidades, né? Novidades importantes aqui relacionadas à abertura do comércio, né, Lu? Não sei se tu quer expor aqui Hoje, para... muitas novidades. Não, vamos já começar sobre esse assunto, que ainda estamos aguardando a publicação oficial no Diário Oficial de Porto Alegre, mas o prefeito de Porto Alegre, então, Nelson Marquesa Júnior, já informou que vai realmente permitir a abertura do comércio no sábado. Então, devemos ter um novo decreto, né, doutor, nas próximas horas aí publicado, e assim que estiver publicado certinho nos canais oficiais da prefeitura, também vai para os nossos canais Exatamente. digitais aqui do Cindy Lojas, com quaisquer alterações, mas acredito que não devam haver novas alterações, né, doutor? Só a liberação mesmo. Mas qualquer coisa a gente já vai comunicar assim que tudo estiver publicado nos canais oficiais. É isso, né? Acho que a gente. Isso é Já uma fiz, boa notícia, inclusive. eu fiz uma menção a esse fato porque o nosso tema hoje é como ficam os contratos no retorno às atividades, né? E até ficaria um pouco prejudicada nosso debate hoje se tivesse um decreto restringindo novas aberturas, né? Ao contrário, o que nós temos aqui é um decreto, então, que deve ser editado entre hoje e amanhã, permitindo a abertura do comércio, né? Com todas as restrições sanitárias, né? Que nós já estamos acostumados e que talvez não sejam relaxadas tão cedo, né, em relação a isso, mas é muito importante. Antes nós tínhamos abertura de segunda a sexta, agora no sábado, né, e estamos caminhando para a normalidade. Inclusive, né, na próxima segunda-feira nós temos um feriado, né, e a dúvida que surgiu, né, Lua, também nos questionou, se poderia ou não o comércio abrir na próxima segunda-feira, por ser um feriado, enfim, embora o decreto mencione segunda-feira expressamente, né, então a boa notícia é que sim, né? Aquelas empresas que estão autorizadas a abrir em feriado de acordo com Com o a acordo, convenção, com o com o nosso acordo acordo coletivo, isso. coletivo, né? Isso, ela pode abrir. Então, então, realmente, nós podemos falar já do retorno às atividades como uma realidade, não como uma hipótese, né? E dentro da realidade que nós estamos vivenciando, então, é importante destacar alguns pontos, né? Porque as dúvidas chegaram e elas todas caminham para o mesmo lado, né? As dúvidas elas são muito focadas em fatos de descumprimento de contratos, né? E aí descumprimento a gente não pensa só em pagamentos, mas a gente pensa em atraso de entregas, impossibilidade de entregas, por exemplo, de produtos
que tem origem no exterior e que tem embargo em relação ao trânsito dos componentes, né? Então, as consequências dos contratos desse período da pandemia, eles são muito maiores do que um simples inadimplemento, né? Uma dívida que pode surgir daí, mas sim as consequências, né? Inclusive, se eu, como lojista, posso alegar descumprimento em relação a um fornecedor meu, mas como é que fica a minha relação com o meu cliente, né? Tá? Por um Sim. lado, eu vou querer me beneficiar, né, entre aspas, porque ninguém é beneficiado de forma econômica com a pandemia, mas eu vou querer olhar ao meu lado numa relação contratual, mas eu não posso esquecer que eu tenho também compromissos com meus clientes, né? Como é que fica esses princípios, né? Então, acho que mais sobre isso que a gente vai tratar um pouco hoje, tentar esclarecer, né? E sem querer usar aquela desculpa de advogado, né? Mas são situações que são atípicas, né? O Brasil não está acostumado a vivenciar. Então, Sim. respostas prontas na legislação não vamos ter, tá? Então, as perguntas, eu acredito que devem estar chegando e as que chegaram, possivelmente queiram uma resposta definitiva de uma posição jurídica que não existe, né, no Brasil, até porque, se compararmos uma situação de guerra, o Brasil pouco vivenciou até hoje, né? Então, se constrói dentro do que nós estamos vendo qual é o comportamento do judiciário e a legislação que foi editada. Então, nós temos novidades dos últimos 10 dias em relação à legislação nos contratos, mas nós vemos uma tendência, né? E essa tendência eu acho que eu passo a expor. Não sei se tu quer iniciar as perguntas ou eu já posso mais ou menos iniciar. Vou iniciar as perguntas, eu só quero ressaltar, né, que é muito interessante a gente pensar, na tua fala inicial, tu já trouxe que o retorno das atividades é cada vez mais uma realidade, assim, a gente já caminha para um critério mais de normalidade, ainda não estamos absolutamente liberados, temos uma série de regras para cumprir, protocolos a seguir, que são muito importantes para manter a saúde, para manter a segurança e para manter essa situação de melhoria das atividades, né, da liberação das atividades que a gente já está vivendo nesses últimos dias. Então, a diferença de quinta-feira para hoje já é bem interessante de a gente acompanhar, né? Que na quinta-feira a gente estava falando muito mais de restrição e ainda lutando pela liberação. E agora essa liberação no sábado já é uma realidade. Os lojistas podem abrir na segunda-feira também, que é feriado. Esses que tiverem, claro, o acordo coletivo junto ao Cid Lojas Porto Alegre, então podem abrir com funcionários na segunda-feira. Então há um caminhar aí para critérios de normalidade que é bem interessante a gente lembrar e celebrar, né? Porque é o que todo mundo esperava e ainda espera nesses últimos meses. Mas vamos falar sobre, então, um assunto que nos traz aqui hoje, dos contratos. E a gente estava falando de descumprimento, de regras, enfim. Então vamos lá. Há uma regra sobre o não cumprimento de contratos decorrentes da pandemia? Assim, há alguma alteração nesse sentido? Quais são o que os lojistas têm que cuidar? Na verdade, não existe, como eu estava mencionando, né? Não existe uma regra relacionada ao cumprimento ou descumprimento de contratos após a pandemia. E quando a gente fala pandemia, eu acho importante saber que legalmente, né, o decreto de calamidade, o federal, é do dia 20 de março. Então, vamos estabelecer essa data como a data corte, né, quando a gente fala em pandemia. Então, ela vai ocorrer de 20 de março até o encerramento desse decreto, quando o decreto declarar o fim desse estado de calamidade, tá? Então, é importante que vamos tratar, então, esses dois pontos, porque recentemente teve o Congresso Nacional, ele revogou, na verdade, ele derrubou um veto do presidente que não permitia, enfim, uma série de debates sobre uma legislação feita para a pandemia, tá? E um dos dispositivos que foi derrubado pelo Congresso recentemente, só não está em vigor ainda pela questão da sanção, que vai ser automática, deve ocorrer na próxima semana. Um dos artigos, ele menciona que as consequências decorrentes da pandemia de Covid não terão efeitos jurídicos retroativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos uma lei no Brasil editada durante a pandemia dizendo o seguinte: olha, consequências de inadimplemento, por exemplo, ou de multas que eu não tenho por falta de cumprimento de um contrato que são anteriores à pandemia, aí a gente considera a data de 20 de março importante, tá? Então, essas consequências não vão poder ser debatidas sobre a ótica do Covid, tá? E isso é importante a gente estabelecer, tá? Então, quando a gente fala em eventuais revisões dos contratos,
até mesmo intervenções do judiciário para revisar eles, a gente está falando, né, a partir de 20 de março. Então é importante assim estabelecer essa linha de corte. Aquelas discussões que dizem respeito a descumprimentos contratuais, descumprimentos nos prazos de entregas ou até dívidas decorrentes de contratos que são anteriores à ocorrência, elas não vão se utilizar desses argumentos que eu vou falar agora. Tá? Então é importante a gente fazer essa linha de corte, porque muitas perguntas chegam no sentido de que, olha, mas eu tinha aqui meu contrato de locação, eu não vinha pagando desde dezembro, estava mal. Enfim, como é que ficaria? Eu posso não pagar agora e também incluir essas verbas anteriores? Isso é importante que não, tá, pessoal? E é como o presidente do Sindlojas fala desde o início, lá desde os primeiros dias de março, ele fala que a pandemia, ela afeta a todos, tá? E ela não vai permitir que nenhuma das partes seja malandra na relação, tá? Então a resolução dos problemas decorrentes da pandemia no comércio e na relação com seus fornecedores e clientes, ela tem que se dar na boa-fé. E isso eu me lembro do presidente falando desde o primeiro instante, né? E isso é uma verdade que hoje a gente vê sendo replicada, não só uma retórica do presidente Sindlojas, mas até o presidente do STJ. O presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha, fez uma menção num julgamento dizendo que o princípio do Covid-19 não pode levar à interferência excessiva dos contratos. Então, estamos falando do STJ, que é o tribunal, o maior tribunal no Brasil para tratar das questões de lei federal, né? Então, ele só não versa sobre questões constitucionais. Nós temos o presidente do STJ dizendo, olha, o judiciário não vai interferir nos contratos de forma excessiva. Resolvam entre vocês, porque a pandemia não é causada por A ou B, nenhuma das partes, né? Então isso vem muito ao encontro do que o presidente Paulo Kruse vem suscitando desde o início, né? E nós mesmo aqui nas nossas conversas, né? A gente vem destacando que a conversa entre as partes e a tentativa de um acordo amigável é o melhor caminho. Tá? Então, voltando então ao assunto que eu estava mencionando, se existe uma regra ou não no cumprimento de contratos. Não existe uma regra, mas existe uma linha de corte, tá? Tudo que a gente for tratar sobre pandemia e eventualmente um redimensionamento ou uma reavaliação do contrato com o fundamento da pandemia, ele só pode ocorrer a partir de 20 de março. Tá? E mesmo essa análise, esse acordo, esse eventual inadimplemento, uma suspensão do pagamento, ele vai depender de alguns fatores, tá? E aí é importante nós diferenciarmos algumas questões. Por exemplo, os contratos de locação, eles que eu acho que é o carro-chefe das nossas perguntas aqui, né? Os contratos de locação, eles têm a regulação deles através de uma lei federal 8245 de 91, e não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Isso é outra posição que o STJ definiu, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor para relações de locação. De locação. Isso, então o que nós temos no contrato de locação? E eu até defendi isso num artigo que foi publicado no LinkedIn ali no final de março. O dever do locador é permitir que o locatário utilize o bem para o fim que se destina, né? No caso de uma locação comercial, só estou alugando o imóvel para que eu possa desempenhar a minha atividade lá, né? No momento que eu não consigo desempenhar minha atividade lá, seja por um decreto ou seja por qualquer outro empecilho imposto, eu tenho um contrato de locação que não está atingindo o seu objetivo e por óbvio que a locação estaria suspensa, né? E não à toa, né, Alô, aqui os shopping centers, nesse período em que eles estiveram fechados por decreto, na sua grande maioria, né, com raras exceções, eles não cobraram o locativo dos lojistas, né? Então, essa é uma interpretação. A legislação diz que na pandemia não tem que cobrar locação, não. Mas é uma interpretação de que eu estou locando para alguém exercer a sua atividade, se ele não pode exercer a atividade deles, não vou cobrar. O que se debate, né, e aí o judiciário no início se comportou um pouco revisando muitos contratos e estabelecendo reduções de locação nessa primeira quinzena de abril, e depois o judiciário, assim, na esteira do que o presidente do STJ vem definindo, que o princípio Covid não pode levar à interferência excessiva dos contratos, o judiciário veio arrefecendo essa intervenção. Então hoje nós temos um judiciário que está assistindo, né, sem muita atuação.
E aí nas relações de shopping center, nos contratos de shopping center, por exemplo, que não foram cobrados locativos no período do fechamento, o debate fica sobre outras despesas, né? Que elas são importantes, é verdade, como o condomínio, né, e o fundo de promoção. Sim. E o judiciário tem entendido, olha, o condomínio, desde que ele seja adequado à realidade, não de um shopping com todo o pessoal frequentando, com todos os clientes frequentando, ou seja, reduzindo a segurança, reduzindo a limpeza, ele deve ser arcado pelo lojista, né? Porque, enfim, os seus bens também estão lá, a segurança também importa a ele, né? E também se interessa por isso, tá? Então, trazendo um pouquinho a locação aqui, a locação, ela teve um comportamento, muita interferência judiciária no início, né? E hoje nós temos aqui um judiciário com uma interferência mínima, somente pontuando, eventualmente, uma cobrança exacerbada num condomínio ou no fundo de promoção, quando a gente fala de shopping center. Né? E no comércio de rua, uma interferência muito pequena, né? Muito pequena mesmo. O judiciário não está querendo interferir em questões de locação de rua. Né? Nós temos um exemplo, claro, o porte da empresa também é importante, né? Mas nós não temos ainda uma jurisprudência, né, Lô? O que é uma jurisprudência? Uma análise de casos que já possa ser objeto de uma análise que como o judiciário vai se comportar de determinada forma. Nós não temos ainda uma jurisprudência, né? Mas nós temos alguns indicativos. Nós temos indicativos de que nos contratos de locação que envolve, por exemplo, grandes empresas como locatárias, o judiciário não vai interferir, tá? Embora as consequências do Covid possam ser para ambas partes, né? E aí tem um caso clássico no Tribunal de São Paulo que foi o Italy, tá? Que é um prédio de alguns, acho que 6, 7 andares, o prédio inteiro é locado, que o lojista, enfim, o Italy ingressou com uma ação para não pagar o aluguel. E o judiciário, em primeira e segunda instância, pontuou dizendo que não cabe ao judiciário, nesse tipo de situação aí, que há grandes empreendedores interferir. Então essa é uma tendência importante, tá? Que elas são recados, assim, né, muito claros do judiciário de que, ó, partes, conversem entre vocês, vamos tentar achar um acordo. Vamos evitar uma posição no judiciário, porque até se o judiciário se posiciona de forma mais definitiva, né, os próprios juízes sabem que a demanda vai aumentar, né, claro. E a demanda naturalmente vai aumentar com a pandemia, né, enfim, vai ser uma questão natural, porque, enfim, nós ficamos quase 6 meses com restrições, né, 5, 6 meses com restrições importantes. Então, mas nessa questão dos contratos de locação especificamente, nós vemos uma interferência muito pequena e a necessidade, assim, de uma conversa, de um acordo. E os retornos que nós temos visto no Sindlojas, né, com os associados que entram em contato conosco aqui na assessoria jurídica, é de que os locadores, os proprietários dos imóveis estão, sim, aceitando uma redução. Às vezes não é o que o lojista pretendia, mas dentro de um contexto de pandemia, né, do evento que não foi causado propositalmente por nenhuma das partes, né, tem sido adequado. Né? Alguns shoppings têm se comportado de uma forma um pouco mais inadequada em relação aos lojistas, mas a gente vê também que há diálogo, né? Eles estão querendo dialogar de forma a ajustar essa relação. Porque, enfim, aos shoppings também não importa não ter mais os lojistas como locatários, né? Porque, enfim, no final de contas, os clientes, né, só acessam o shopping para buscar, né, determinada mix aí de lojas. Claro. E até assim, a gente está falando de muito de acordos, de redução. Tu citou também a parte da inadimplência anterior, então é esse ponto de corte que a gente vai tomar no dia 20 de março, que é muito importante para a gente entender o que eram dívidas anteriores e o que vai ser considerado com essa ótica da pandemia, né, com esse olhar de acordo e de conciliação. E acho que esse foi o caminho de muitas decisões, né, Pablo, assim, de quem é a autoridade, quem é a autoridade para tomar as decisões, como é que as coisas iam se ajustar nesses últimos meses. Mas quando a gente fala uma coisa é falar de acordo e redução de valores de locação. Mas e se o lojista não conseguiu pagar os últimos meses, como é que fica esse risco de quebra de contrato, de ser despejado? Como é que funciona isso? Assim, tem como negociar essa inadimplência? Como é que funciona? Uma questão é negocial, que é o desinteresse do locador, do proprietário do imóvel em despejar, né? O lojista que, enfim, está passando por dificuldades, né? Mas quer continuar a sua empresa lá, né?
mas também pode ser legítimo interesse, né, da inadimplência acarretar o interesse do proprietário em retomar o imóvel, né? E a retomada do imóvel no direito brasileiro, ela se dá via ação de despejo, né? Seja por inadimplência ou pelas outras causas. E nisso tem uma novidade muito importante nessa votação que teve no dia 20 no Congresso Nacional, que derrubou o veto do presidente sobre a Lei 14.010 de 20, que é o seguinte: o presidente tinha vetado um artigo da lei que dizia que com ações de despejo ajuizadas a partir da decretação do decreto de calamidade da pandemia, ou seja, de 20 de fevereiro, de março, elas não poderiam ter ordem de despejo decretada pelo judiciário até o dia 30 de outubro. Então, a lei foi editada pelo Congresso, ela foi vetada pelo presidente da República, e agora, no dia 20, né, há cerca de 10 dias atrás, o Congresso então derrubou esse veto. Então, hoje está em vigor uma legislação brasileira específica para o período do Covid, disciplinando o quê? Que ações de despesa ajuizadas após o dia 20 de março não terão suas ordens de desocupação determinadas pelo Poder Judiciário até o dia 30 de outubro. Tá? Sabemos se vai ou não ser majorado esse prazo, ainda não, mas hoje, por exemplo, então, se um proprietário, mesmo que o locatário, o lojista esteja desde março sem pagar a sua locação, ele não vai poder despejar o seu inquilino. Então, essa é a principal mudança, assim, porque ela mexe bastante com o sistema de locações e é a primeira legislação assim um pouco mais radical, poderia dizer, porque o presidente vetou com o argumento de que isso geraria um transtorno comercial muito grande no mercado de locações de imóveis. Tá? E essa derrubada do veto, ela mexe bastante mesmo. Então, hoje, o lojista que não está pagando aluguel até o dia 30 de outubro, cerca de 60 dias, então ele tem a suposta tranquilidade, né, que não será despejado. Mas, e mesmo se a inadimplência viesse de antes, desde que a ordem de despejo acontecesse nesse período, é isso? Na verdade, só para ver se eu entendi melhor. Isso. A legislação, ela menciona imóveis urbanos, comerciais ou residenciais, e atinge todas as ações ajuizadas a partir de 20 de março. Tá? Então, inclusive, se eventualmente tem um período anterior, ou até mesmo um período total de inadimplência a 20 de março. Tá? A legislação ela tem essa redação e não permite uma interpretação de que deveria ser inadimplência posterior. Embora eu ache um pouco contraditória, né, já que nós estamos tratando de uma legislação específica para a Covid, ela deveria prever que a inadimplência deveria ter ocorrido. Mas, enfim, a ideia é que aquele que está querendo desempenhar o seu comércio não seja também alijado disso, tá, Lu? Acho que tem muito disso também, tá? A legislação que você tentou trazer. Eu acho que foi nesse sentido. E a outra pergunta que a gente tem aqui, que pode complementar esse nosso assunto, esse assunto de dívidas, inadimplência e não pagamento, pelo menos. As dívidas dos contratos que não foram pagas antes da pandemia podem ser isentadas? Como é que funciona essa dívida? Dentro daquela linha de corte que nós fizemos, né, e hoje é uma lei federal dizendo que não, as consequências da pandemia não podem ser a inadimplência ou causas anteriores ao dia 20 de março, né, e acredito que muito da isenção ela vai estar relacionada a esse acordo, né, de ambas as partes, né, que estão negociando um contrato que não está sendo executado ou eventualmente está inadimplente, saber que nessa relação, nesse momento, nós temos que ver como perder menos, tá? É isso que nós temos batido muito, né? Não é quem vai ganhar numa discussão dessa, mas quem vai perder menos. Eventualmente, uma isenção aqui de uma dívida, ou enfim, de um inadimplemento, de uma entrega fora de prazo, né? Ela pode permitir que ambas as partes, no futuro, continuem parceiras, né? Então, a isenção não é uma regra, mas é uma possibilidade se a gente imaginar que temos que todos trabalhar para que todos percamos menos num negócio como esse, né? E a cobrança de multas, doutor Pablo, como é que fica a cobrança de multas pelo não pagamento nesses contratos? Durante esse período, claro, né? Sim, vamos falar um pouco das consequências, tá? E já entra um pouco mais numa questão que é uma interpretação do sistema jurídico brasileiro sobre um fato alheio à vontade de qualquer contratante, né? Então, o que nós vemos é aqui a aplicação
seja qual instituto que quiser dar, assim, e aqui, quando falo em pandemia, né, eu volto lá, década de 90, sem querer entregar a minha idade, mas a gente estudou bastante lá casos de força maior no direito, né, e a gente sempre as aulas eram dadas no sentido de que isso nunca vai ocorrer, mas eu vou ter que dar para vocês aqui essa aula, enfim. E chegou o dia que, inesperadamente, está acontecendo, né, esse debate sobre a força maior. Chegou o dia da força maior. Isso, então a força maior é um evento que não é proposital de nenhuma das partes, mas gera um desequilíbrio na relação, né? E esse desequilíbrio ele permite aí alguém, um terceiro, né, no caso o Estado, o Judiciário, tentar reequilibrá-lo, né? Então me parece que eventuais multas, tá, por impossibilidade de cumprimento de uma obrigação durante a pandemia, e vamos lá, vamos exemplificar, produtos que são entregues a clientes aqui que são importados, né? Pode ser da China, da Índia. A Índia segue um problema seríssimo de fechamento, né? E casos galopantes. Assim, eu vi que o número ontem de infectados por dia foi o maior desde o início da pandemia, né? 70 mil no dia. Então, e a Índia é um fornecedor de matéria-prima também. Como é que ficam as multas se eu não consigo entregar, né? Então, me parece que é um caso clássico, assim, de aplicação da teoria da força maior, em que eu não vou discutir que eu devo entregar o meu bem, não é essa a discussão, porque se eu for discutir isso, a gente está falando de uma rescisão do contrato. Eu estou discutindo se o eventual atraso ele vai permitir a outra parte cobrar uma multa de mim ou não, né? E me parece claro que a interpretação do sistema jurídico brasileiro é que as consequências da força maior, elas não podem ser cobradas de uma outra parte, né? Mas isso não elide, né? Por exemplo, no caso desse um produto que vem do exterior, para que eu monte o componente aqui e entregue para o cliente. Mas isso não permite que eu simplesmente considere a pandemia um fato para que eu rescinde o contrato e não entregue mais o produto, tá, no futuro. Não, é o que eu posso debater como consequência do Covid e o Instituto Jurídico da Força Maior é as consequências disso. O que é? Pode cobrar multa? Vai poder cobrar correção monetária e juros, eventualmente, pela isso não. E parece que essas consequências, como multa, correção e demais institutos, que são objetos dessa discussão, né? E que, se levado ao judiciário, né, e não tem uma posição firmada ainda, a tendência é de afastar, né? Mantido aquilo que eu falei, né? A obrigação original que era eu entregar o determinado produto, enfim. Uso esse exemplo de forma a facilitar, mas pode ser pensado em todos os setores aí que estão sofrendo também as consequências, né, Elô? Claro. Olha só, a gente tem um comentário aqui da Andréa Santos, querida Andréa Santos, que participou do nosso webinar sobre como está a retomada em outros países. Ela veio trazendo a visão lá de Portugal, sobre como estão as coisas em Portugal. Ela trabalha em Portugal, mora em Portugal, trabalha em Portugal com microempreendedores, e ela comenta aqui ó, que não deveria ser nem 8 nem 80 dos tópicos que a gente estava tratando antes, dessa questão de acordos, de ganhar, não quem ganha mais, mas perder menos, enfim, acho que é sobre isso que ela está falando, assim, né, de que as coisas não deveriam ser nem 8 nem 80, né, tudo é uma questão de acordo e negociação. E agora a gente está falando também das multas, e acho que pode entrar também um pouco nesse sentido, assim, né, de que a gente tem que achar um caminho do meio, porque todos estamos impactados pela pandemia e, enfim, sofrendo consequências dessa força maior que o Paulo trouxe aqui. E assim eu digo como a assim, ó, Andréia, mandem seus desculpa. comentários, suas perguntas. Não, eu que peço desculpa. Mandem seus comentários aqui, pessoal. E no longo desses últimos meses aqui, eu não recordo nenhum associado ou empresário entrar em contato conosco no sentido de que, eu quis negociar e a outra parte não quis. Pelo contrário, assim, às vezes não se chegou no denominador comum ali, mas as partes estão debatendo e eu espero, sinceramente, que esse momento, né, e essa necessidade de fazer esse nem 8 nem 80, como a Andrea está mencionando, né, tentar um acordo que ambas partes percam menos, esse o debate, não quem ganhe mais, seja uma realidade daqui para frente, viu, Alô? Né, que a gente tente realmente sempre resolver antes de encaminhar ao judiciário ou punir a outra parte, né? Então, isso eu tenho um caminho bem essa mais esperança. Simples, né? Porque quando as questões vão para o judiciário, a gente sabe que é um processo bem mais longo. E a Andrea aqui até traz um exemplo de Portugal. Em Portugal, o governo cobrou parte do valor de aluguel que os inquilinos que comprovadamente não poderiam pagar. Então, o governo também
né, trouxe alternativas para essa discussão, para apoiar essa negociação. E é interessante isso de a gente pensar também, né, como que foram negociados os nossos aluguéis aqui. Ó, Marcelo traz uma pergunta. As bancas jurídicas se servem de experiências de outros países para lidar com esses casos de experiências ainda não vivenciadas? E a gente estava falando antes, né, que o Brasil não tinha grandes experiências de grandes crises, assim como essa que a gente está vivendo agora, de ter que superar isso em conjunto. Sim. Tu acha que as nossas bancas jurídicas se servem disso? Eu acho que se sim. espelham? Eu acho que sim, porque, como a gente sabe, né, a gente não tem essa experiência com períodos de anormalidade severa, né, e aí a gente fala em guerras ou em momentos como esse, né, embora a realidade seja muito distinta do Brasil, né, em relação, e aí a gente vai faltar um pouquinho a Europa, mas com certeza, Marcelo, as experiências em relação, por exemplo, cliente do escritório do setor de entretenimento, né, me procurou, enfim, acho que é o setor que mais está sofrendo hoje as consequências e está com uma previsão de retorno, talvez seja a última, né? Foi o primeiro a sofrer e vai ser o último possivelmente a retornar. E nós conversando, né, ele também com obrigações, contratos, multas por eventuais inadimplementos também, em vigência, né, enfim. Ele querendo saber o que ele fazia, enfim, vamos demandar em juízo, vamos conversar. E eu disse para ele, vamos olhar um pouquinho para como é que vai ser o verão europeu em relação aos eventos, né? Pega aí as casas que se assemelham, né, ao setor de entretenimento do qual vocês partilham e vamos acompanhar, vamos verificar. E depois ele voltou um pouco mais otimista, dizendo que realmente não era como antes o público, mas enfim, já conseguia antever uma abertura. Então, Marcelo, te respondendo a tua pergunta, não só no setor da advocacia, mas acho que isso muito o lojista pode fazer, né? Para prever um pouco melhor como é que será o retorno aqui, dá uma olhadinha nos países que já retornaram no setor, né? Claro, guardadas as diferenças, né, de países e culturas, mas é um cenário, e até como um cenário otimista, né? Porque a gente vê que todos os setores retornaram, né? Com as suas particularidades, mas com certeza, Marcela, essas experiências em outros países são muito importantes, inclusive para definir cenários e estratégias dos negócios aqui no Brasil. Tá? Te agradeço a pergunta. Maravilha. E foi sobre essa ótica que a gente fez o nosso webinar de Portas Abertas com a Bruna Luz, a Renata Rizzo e a Andrea Santos, uma na Alemanha, uma na Itália e uma em Portugal, para trazer experiências. E esse webinar está no nosso YouTube e no nosso portal Inspiração. Então, ali a gente já tem algumas ideias de comportamento da sociedade, de comportamento do varejo, como o pessoal reagiu, tanto às restrições da pandemia, quanto ao princípio de retomada, que é o que a gente está vivendo agora aqui. Sim. E o Marcelo lembra que o Cindy Lojas Porto Alegre se coloca à disposição para, mais uma vez, aproximar as realidades e encontrar alternativas. E eu acho que a essa gente é uma poderia boa, fazer né, outro Marcelo? webinar, hein, focado em questões jurídicas. Não, alguns setores, né, a gente pode fazer um para verificar como que se comportou, né, quem está um pouquinho na frente da pandemia, né, no caso da Europa, eu acho que isso mais se assemelha. Talvez eles estejam 2, 3 meses na nossa frente em relação à chegada dela e também à saída. Interessante, né? Trouxe esse exemplo de um cliente meu aí que conseguiu mais ou menos traçar a estratégia de curto e médio prazo dele, olhando um pouquinho para a Europa como o setor estava enfrentando. Acho bem interessante. Exatamente. Muito interessante. Se o pessoal que está nos assistindo aqui concordar com essa ideia de webinar, façam salva de corações, salva de likes aqui. Ó, o Peixoto já gostou. Eu acho que já temos uma indicativa importante de que... acho que é um importante do Peixoto. Os aplausos do Peixoto já nos colocam em outra linha. E aí a gente já programa esse webinar aí com o Pablo, com o pessoal do escritório e aproxima outras assessorias e a gente faz um conteúdo bem legal para pensar também nas questões jurídicas, né? Inspiradas em outras retomadas. Mas voltando para o nosso assunto de hoje, a gente já vai se encaminhando aqui para o encerramento das nossas lives curtas, né, doutor Pablo? Que a gente gosta de fazer live mais objetiva aqui quando o assunto é jurídico. É isso mesmo. Mas... um advogado querendo falar pouco, né? Bem engraçado isso. Os tempos mudaram, viu? Um advogado e uma jornalista falando pouco. Tentando ser objetivos, mas é que isso é foco. A gente tenta... Esse é o desafio. O desafio é como uma jornalista e um advogado falando menos. Mas, assim, quais são as sugestões que a gente traz, então, em relação a
a esses problemas contratuais ou os contratos com problemas nesse período? Assim, o que a gente sugere para os lojistas? Quais são as diretrizes que a gente pode passar para o pessoal que teve problema? Tá. A maior sugestão que eu dou é que não existe milagre em relação ao que estamos vivendo. Ninguém vai fornecer uma fórmula mágica para que eu me beneficie em relação a uma outra parte quando estamos falando de contratos. E aí, contratos em geral, contrato de locação. Tá? Nós temos que saber que o sistema jurídico brasileiro não estava preparado, né, para momentos excepcionais como estamos vivendo, que a interpretação ela sempre vai ser de forma supletiva, né? Então, nós vamos ter que fazer uma interpretação da legislação que existe para a situação concreta de cada um das situações dos lojistas. Tá? O judiciário tem dado recados muito claros de que a interferência dele nos contratos será mínima, né? Aí eu trago o exemplo aqui da expressão que o presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, disse de que o princípio do Covid não pode levar à interferência excessiva nos contratos. Então, pessoal, a sugestão que eu dou mesmo, e ela tem funcionado, conversem, dialoguem com seus fornecedores, com seus clientes, com seus locadores, locatários, de forma que todos possam ultrapassar esse momento e seguir suas atividades, né? Que é isso que todos querem, né? E aí eu repito que o presidente Paulo Cruz, aqui do Sindilóis, lá em março já disse que essa pandemia vai mostrar que não existe lugar para malandro, tá? Quem tem boa fé e quem se comportar de boa fé em relação aos seus contratantes vai sair muito bem. Então, a gente vê exatamente isso, assim, ó. Quem quer conversar, quem está disposto e aberto a dialogar e fazer um acordo em relação aos seus contratos, tem muito mais chance de sair exitoso, e como a gente tem visto, saído bastante exitoso em negociações que muitas vezes, se fosse pensar no passado, jamais alcançariam esse eventual acordo. Tá? Então, a sugestão que eu dou por isso, converse muito, né? Procurem também colegas advogados que possam ter essa vertente um pouco mais de diálogo, né? Porque nós possivelmente ou tenhamos um judiciário muito abarrotado de novas causas, né, que vão surgir decorrente da pandemia, ou teremos um judiciário que vai fazer uma interferência mínima nos contratos, né, ou seja, mantê-los como estão, eventualmente que, claro, como eu disse, consequências do Covid, como multas, juros e correções monetárias podem ser excluídos, mas a obrigação em si e a interferência no contrato ela vai ser mínima. Tá? Essa é a sugestão que eu dou de forma final aqui. Muito bom. Diálogo que foi também o caminho escolhido pelo Sindilógias Porto Alegre em todos esses meses, junto às autoridades, buscando as liberações com calma, para que a gente encontrasse as melhores soluções, né? E como se pode ver, estamos nos encaminhando aí para um critério de normalidade, de novo, assim, não é exatamente o mundo normal que vivíamos antes de março, mas já estamos caminhando para a retomada das atividades com uma retomada mais ampla, né, das atividades. Lembrando que esta live vai ficar gravada aqui no Instagram, também vai para o nosso canal do YouTube, também vai estar no nosso portal Inspiração. Ó, mais um comentário aqui dizendo que bom senso e empatia é o mais importante. Acho que é isso mesmo que a gente quis trazer hoje, né, doutor Pablo, de que os contratos, acho que a relação contratual e os problemas de inadimplência, dívida durante a pandemia podem ser resolvidos muito mais na base do diálogo, da empatia e da negociação, né, muito mais nisso do que levar para as questões judiciárias, para mais do que escalar esse problema, tentar negociar e resolver. Essa live vai ficar no portal Inspiração, junto de todas as outras lives e de todos os outros conteúdos que trazemos e que trouxemos ao longo desses últimos meses, incluindo, né, doutor Pablo, uma cartilha da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu ia pedir um tempinho para fazer um merchan. Eu pedir um merchan então faça aqui. seu merchan. O palco é seu, doutor Pablo. Pode falar. Na verdade, né, já que estamos falando da retomada das atividades, né, vamos ser otimistas que, dentro do possível, tudo retornará, né, o que era antes. Tem também uma nova alteração legislativa que determinou que a Lei Geral de Proteção de Dados passa a vigorar já em seguida aqui, só aguardando a sanção presidencial, né? As penalidades vão ser só alcançáveis a partir de agosto de 2021, mas a lei em si,
e nossos deveres, né, em tratamento de dados, aí, seja dos nossos clientes, nossos fornecedores, até dos nossos colaboradores internos das empresas, já inicia agora com a sanção. Então, o Cindy Lojas se antecipou, né? Olha o merchan, coisa linda. Se antecipou aqui, já está no ar hoje no portal, no site, na verdade, uma cartilha. No site e no portal. Nos dois. E os Ótimo. links são encontrados aqui pelas redes sociais também. Isso. Então, o escritório, através da Andréia Bodanese e também o Cindy Lojas, confeccionaram esse material bem esclarecedor, objetivo, clean e direto, de forma a tornar todo mundo ciente do que vem por aí e já pensando na retomada, né? Vamos nos adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, porque no fim e ao cabo ela é boa para todos nós, né? Porque assim como somos empresários e lojistas aqui, nós somos com clientes ali na outra relação. Exatamente. E é um material gratuito, disponível para download, tá aí para todo mundo, para que vocês possam se atualizar. Quem está nos assistindo, acesse portal Inspira Ação, cindylojaspoa.com.br/inspiraacal, Inspira Ação sem cedilha e sem tio. E lá tem esse conteúdo, tem os decretos, tem as lives, tem e-book, tem revista. Olha, é muito conteúdo que é para desenvolver os negócios e que agora, se a gente está partindo para a retomada mais ampla, que a gente faça isso com um olhar para o futuro, um olhar positivo, como disse o Dr. Pablo, otimista para o futuro, de que a gente consiga desenvolver ainda mais os negócios e ultrapassar essa crise da forma mais rápida possível e mais segura, pensando, de novo, na saúde das pessoas e dos negócios. Acho que é isso, tivemos alguns, aplausos, acho que vai sair o nosso webinar, porque aqui, ó, vamos falar aqui, ó, isso. Manda um abraço aqui, Edson Berwanger, amigo meu aqui. Entrou o Daniel Araújo também, da LID RS, um abraço, Daniel. Pessoal do escritório lá, eu agradeço então a Andréia, do escritório, que fez a cartilha junto com a Mariana e vocês do marketing, parabenizo pelo resultado, ficou muito legal, visualmente, muito bacana. Enfim, agradeço a todos aqui, acho que já surgiu um próximo, né, uma próxima live que a gente pode tratar, de fazer um comparativo, ó, o Léo aqui também, um comparativo de como é que os setores se comportaram na reabertura dos mercados que já estão na nossa frente. Eu acho que ficou um tema bem bacana aí para a gente tratar. Exatamente. Tem um aceno positivo, acho, do Marcelo e do Peixoto, né? Então, bem bacana. Exatamente. Vamos colocar no nosso cronograma. Nas próximas semanas teremos novos conteúdos, novas lives. Fiquem ligados nos nossos canais digitais. A gente informa tudo por aqui e assim a gente segue conectado. Lembrando que o Cindy Lojas Porto Alegre ainda tem o atendimento por hora marcada, então podem encontrar os nossos contatos no portal Inspiração ou no site cindylojaspoa.com.br para marcar seus horários, caso precisem falar com os nossos consultores, com os nossos setores financeiro, administrativo, enfim. Estamos à disposição de vocês sempre. Acho que é isso, né, doutor Pablo? O Marcelo também agradece a Global, que coloca os nossos materiais num visual ainda mais bacana. Acho que é isso, gente. Muito obrigada, doutor Pablo, mais uma vez, pela parceria, pela participação aqui na nossa live. Sempre muito esclarecedor. Eu sempre aprendo muito. Espero que quem esteja nos assistindo também esteja aprendendo conosco, porque para mim sempre fica muito mais claro quando a gente conversa assim, pessoalmente, tela a tela. É ótimo a gente poder. E aprendo bastante também com as perguntas, a gente acaba refletindo sobre situações que não tinham sido pensadas. Né? Eu agradeço muito. E deixar os contatos, né? O site tem também, quem tiver dúvidas em relação aos assuntos que foram tratados aqui ou outros, a assessoria jurídica está lá no site, né? Todos os contatos, né? Exatamente. Então pode entrar em contato aí com a gente. Tá bem? Contem com a nossa assessoria jurídica, contem conosco. Vamos nos manter conectados. Ó, estamos juntos. Estamos juntos. Zapco, Soluções Gráficas, estamos juntos. Estamos sempre juntos. Vem aí, nova edição da revista Conexão Varejo, novas lives, acessem nossas redes sociais, acompanhem tudo, que a gente está sempre produzindo muita coisa para o varejo de Porto Alegre. Certo? Obrigada, doutor Pablo. Obrigada pela companhia de todo mundo que nos acompanhou hoje e fiquem ligados para as próximas lives. Tchau, doutor Pablo. Obrigada. Abraço para todos. Tchau, tchau.